Olá, o objetivo desse vídeo é abordar a política econômica do breve governo Café Filho, que sucede Getúlio Vargas após seu suicídio. A bibliografia indicada é o 6º capítulo da coletânea Ordem do Progresso, capítulo este que foi escrito por Demóstenes Madureira de Pinho Neto. Começo a apresentação relembrando de fatores de ordem conjuntural, fatores que inclusive o governo Café Filho compartilha com aquele que o antecede, de Getúlio Vargas. Depois falarei da importante Instrução 113 da SUMOC, que junto com a Instrução 70, provavelmente são as duas medidas de política econômica mais marcantes do chamado processo de substituição de importações no Brasil. Então vamos às questões conjunturais às quais eu aludi. Bem, primeiro, eu já havia mencionado esses fatores quando abordo o governo Getúlio Vargas, mas nós estamos no período imediatamente subsequente, então as mesmas questões, as mesmas inquietações marcam as opções de política econômica. Primeiramente, há que lembrar que nós estamos enfrentando o fim de um duradouro ciclo de alta nos preços do café. O café havia se recuperado em 1941 do tombo sofrido durante a Depressão, e principalmente após 1945 ele engrena uma marcha ascendente que só é interrompida em 53. E agora estamos no ano de 54. Isso é muito importante porque o Brasil é um país que está em regime de industrialização por substituição de importações. Como eu já expliquei anteriormente, há uma sobrecarga permanente sobre o nosso balanço comercial e sobre o nosso balanço de pagamentos. A marcha altista dos preços do café era um dado que aliviava esta mazela. Com o fim desta alta, os problemas do nosso balanço de pagamentos tendem a se tornar mais agudos. Um outro dado que complementa isso é que o governo americano, daquele momento, o governo Eisenhower, não colocava o Brasil como prioridade. Então nós não poderíamos esperar fechar o balanço de pagamentos realizando com os americanos tratativas que culminassem com a vinda de investimento direto externo ou de transferências unilaterais. Bem, então o problema cambial estava na ordem do dia. Por outro lado, havia um preocupante processo inflacionário. Isso já ocorria durante o governo Vargas. Os preços estavam em processo continuado de alta. Não era uma superinflação, mas era uma inflação superior a 2 dígitos e que estava concentrada na cesta de consumo alimentar. Por outro lado, isso é um dado de muitíssima relevância econômica, as substituições de importação no setor leve estavam definitivamente saturadas. Os nossos setores manufatureiros leves já eram plenamente capazes de atender à oferta destes bens dentro do país. Era agora necessário investir nas manufaturas duráveis, que eram tecnologicamente mais complexas e que requeriam mais importações para que o investimento fosse consumado. Uma outra questão que é importante também lembrar, e essa diz respeito especificamente ao governo Café Filho, é que o ministro da Fazenda da época era Eugênio Goudin, que tinha uma inclinação ortodoxa ao compreender os problemas que a economia brasileira ali enfrentava. Goudin acreditava na austeridade fiscal e na contração monetária como ferramentas que eram, na verdade, inescapáveis para combater a alta dos preços que o Brasil vinha observando. Nesse contexto de escassez cambial e tendência à inflação, Goudin vai aos Estados Unidos buscar um empréstimo junto ao Fundo Monetário Internacional. Ele busca 300 milhões de dólares, mas ganharia apenas 80 milhões. Contudo, ele consegue mais 200 milhões com bancos privados norte-americanos. O problema, na verdade, o que é interessante do ponto de vista historiográfico é que, a despeito deste empréstimo ter sido obtido, desse conjunto de empréstimos ter sido obtido, o balanço de pagamentos continuará sobrecarregado, pois afinal de contas, como já comentei em vídeos anteriores, a marcha da industrialização continuava, e ao continuar, ela continuava atraindo
trabalhadores do setor rural para as cidades, onde novos hábitos de consumo eram adquiridos, estes novos hábitos certamente mais intensivos em importações. Então a balança comercial sofria por causa da importação de máquinas para incorporar as manufaturas que vinham sendo expandidas e criadas, e sofria para atender aos hábitos de consumo renovados das classes trabalhadoras que ora se urbanizavam. Por outro lado, a renda nacional vinha em processo de alta, e isso promovia o aumento do consumo em geral, né, e como tal do consumo de importados. Então, o governo Café Filho vai ser todo marcado, tal qual o governo também o sucederá, o governo de Juscelino Kubitschek, pela questão da escassez cambial. E aí há uma questão importantíssima a assinalar no que diz respeito à Instrução 70 da SUMOC, que comentamos quando abordamos o governo Vargas. De acordo com a Instrução 70, a importação ela envolvia o pagamento de uma taxa fixa de câmbio, mas essa taxa fixa de câmbio requeria que o demandante adquirisse em paralelo um documento chamado promessa de venda de câmbio. Se fossem importações do próprio complexo estatal, não era necessário arcar com o custo desse documento. Se fossem importações de cunho muito sensível, como o caso dos medicamentos, havia o pagamento de um ágio fixo, um valor fixo conhecido que representava o pagamento dessa promessa de venda de câmbio. Porém, não fossem essas as situações do Estado e de importações extremamente sensíveis, o demandante precisaria ir a um leilão disputar as promessas de venda de câmbio. E havia uma enorme incerteza sobre quanto seria desembolsado para adquirir esse documento, que era o que permitia adquirir o câmbio. Imagine então, como formular um investimento direto e externo no Brasil, se para adquirir cada item pertinente ao complexo fabril que se queria montar, você precisasse passar num leilão para descobrir quanto que ia custar a operação de câmbio. Era inexequível. Na verdade, a Instrução 70 impedia o investimento direto externo no Brasil. Bem, nesse contexto, havia enorme pressão para que o governo Café Filho simplesmente revogasse a Instrução 70. Por outro lado, havia pressão em contrário. Havia os donos de manufaturas leves interessados em continuar ocupando o mercado nacional, sabedores eles de que a concorrência com importados ia dificultar a sua vida. E a Instrução 70 era extremamente hábil em impedir ou dificultar enormemente que se comprasse dólar, se adquirisse dólar para custear a importação de bens com similar nacional. Então havia pressões contraditórias, por um lado querendo manter a Instrução 70, por outro lado querendo demoli-la porque ela obstruía o investimento direto externo. Havia quem também fosse contra o investimento direto externo no país, e havia quem fosse favorável. Essas pressões estavam ali incidindo sobre o governo. Bem, é nesse contexto que é então lançada a Instrução 113. A Instrução 113 ela é uma abertura para que os investimentos diretos realizados por multinacionais no Brasil não precisassem passar pelo sistema de adquirir câmbio preconizado pela Instrução 70. Então todas as operações de câmbio do Brasil passariam por aquele sistema que eu expliquei, expliquei quando eu falei do governo Vargas, exceto aquelas importações relacionadas aos complexos multinacionais aqui incorporados. Nesse caso, a Instrução 113 preconizava o seguinte: a importação sem cobertura cambial. O termo utilizado pela bibliografia é exatamente esse. Importação, entre aspas, sem cobertura cambial, fecha aspas. O que isso quer dizer? Quer dizer que você poderia fazer uma espécie de doação entre a matriz da multinacional e a filial que se estava incorporando. Era como se os conjuntos de máquinas e, enfim, daquilo que fosse necessário à produção em termos de capital fixo, tudo aquilo poderia ser listado e transferido da matriz à filial sem que se precisasse de cobertura cambial. Como se o custo daquilo tivesse sido zero, como se aquilo tivesse vindo do exterior como uma doação. Nada obstante, quando aquilo aqui chegava, aquilo tinha um valor de mercado.
essas máquinas tinham um valor de mercado que podia ser apurado. Então aqui chegando, elas eram incorporadas ao capital fixo de uma filial que se denominava Empresa X do Brasil. E essa Empresa X do Brasil tinha um capital fixo ao qual era adicionado todo aquele conjunto de valores que havia sido transferido desde o exterior como se a custo zero. E a partir daí, com esses valores, inclusive, ela poderia ir aos bancos, inclusive o BNDES, tomar empréstimo dando aqueles valores de garantia. É muito interessante a arquitetura dessa instrução 113, porque ela, se havia uma querela sobre aceitar o investimento direto externo ou não aceitar, no fim venceu o grupo que queria aceitar. Porque a instrução 113 representa uma imensa vantagem às multinacionais em detrimento do capital nacional, se este quisesse incorporar investimentos nas manufaturas duráveis. Por quê? No mercado nacional, o crédito era escasso e o custo do crédito era alto, era difícil financiar o investimento. Nos Estados Unidos e na Europa, a situação era totalmente contrária. Então imagine que uma empresa sediada nos Estados Unidos ela tomasse um financiamento por conta e risco da matriz e ela adquirisse máquinas usadas de baixo valor, lá no contexto americano, transferisse tudo aquilo para a filial brasileira. Aqui chegando, como o mercado era fechado, essas máquinas, mesmo velhas, tinham um grande valor e elas representavam um conjunto que era competitivo dentro do contexto manufatureiro local. Até porque não haveria mais competição com as manufaturas localizadas fora do Brasil, pois haveria uma fábrica local capaz de atender a demanda e o mercado estava fechado. Então essas fábricas locais teriam a condição de fazer seus investimentos contando com financiamentos do sistema bancário europeu e americano, com longos prazos e baixos juros. E depois, lá fora, ficava o passivo para ser administrado pela matriz. Bem, uma outra característica interessante é que havia grande competitividade